Nós vamos continuar falando sobre aumento ou redução do preço dos combustíveis com o economista e professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Edmilson Moutinho. Professor, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael, Luciana, toda a audiência do Novo Dia. Professor, antes da gente entrar no mérito sobre a forma como o presidente fez o anúncio, se ele recebeu informação privilegiada, se não recebeu informação privilegiada, eu gostaria de ir ao mérito, avaliar o conteúdo. A tendência é de redução dos preços dos combustíveis até o fim do ano, em algum momento, por causa da diminuição do barril do petróleo tipo Brent no mercado internacional, professor? Continuamos com a política de paridade internacional, com uma pequena defasagem temporal, porque a Petrobras não passa as volatilidades imediatas, né? O mercado não passa as volatilidades imediatas, sempre há essas pequenas defasagens. Mas eu diria que no curto prazo se confirma aquilo que os líderes da OPEP já haviam anunciado, que os preços tenderiam a enfraquecer no final do ano. E com essas incertezas geradas pela Covid-19 aí nessa nova onda na Europa em particular, esse enfraquecimento tende a ser maior. Professor, gostaria de saber, você está falando do curto prazo, eu queria estender um pouquinho mais esse prazo para tentar entender onde a gente vai chegar com esse preço. Por quê? A gente sabe que o preço está caindo agora muito em relação à Ômicron. E a gente vai ter algumas notícias sobre a Ômicron, se ela vai ser mais letal ou menos letal, e vai exigir ou não um lockdown de alguns países. Diante disso, a gente pode ter também um aumento de preços lá no início do ano já? No início do ano eu não prevejo, mas veja que os comportamentos dos preços são muito influenciados pela sazonalidade de temperatura no hemisfério norte. Então, mais para o meio do ano, quando eles se aproximam do verão e do período de férias e as demandas crescem, aí, se os efeitos da nova pandemia e da nova onda da pandemia não forem muito severos, as pressões altistas tendem a voltar. E isso impõe uma dificuldade grande, porque estaremos mais perto do nosso ciclo eleitoral, né? Mais desconforto para o presidente da República. Professor, não é a primeira vez que a gente vê o presidente Bolsonaro falando alguma coisa antes que a Petrobras anuncie. A gente pode falar de onde que o presidente Bolsonaro pode ter tirado essa informação, ainda mais cravando que nessa semana haveria uma redução de preços, de onde que ele pode ter tirado essa informação, porque não é a primeira vez que a gente vê o presidente surpreendendo o mercado, anunciando ou um reajuste ou uma queda. Eu não creio que... Bom, isso tudo aos especialistas aí de informação e o sistema jurídico que está aí para fazer essa vigilância. Mas eu não creio que... Eu parto do princípio que não há vazamento de informação, há uma leitura normal. Você está olhando uma queda de preços, você compra a ideia de que a empresa continua com a paridade internacional e você pressiona, né? Enquanto força política, você pressiona essa convergência, tentar acelerar essa convergência. Talvez, se eu estivesse no lugar do presidente da República, com as pressões que ele veio experimentando em relação ao preço dos combustíveis nos últimos meses, eu talvez tentasse acelerar isso fazendo essa pressão da mesma forma, com uma mera leitura do que eu leio na imprensa e do que eu acompanho da evolução dos preços. Agora, se houve vazamento de informação ou não, eu não tenho como dizer. Professor, quais medidas a OPEP tem de tomar para diminuir a pressão, aquelas que estão ao alcance dos países produtores, evidentemente, né? A pandemia não está, fatores aleatórios, não me refiro a eles, mas o que está ao alcance dos países produtores de petróleo para tentar aumentar, se é que esse é o interesse deles, aumentar um pouquinho a oferta do produto no mundo e tirar a pressão do preço, que é universal, né, professor? Tendo a dizer que eles estão pensando ao contrário disso. Quer dizer, eles devem estar muito preocupados com o enfraquecimento da demanda, devem estar com as antenas todas ligadas e devem, provavelmente, estar em processo de adiar qualquer decisão de corte de produção, de aumento de produção. Deve estar, na verdade, pensando se não precisam resgatar a política anterior de corte de produção.
devem estar em diálogo muito intenso com o governo americano em relação àquela história de liberar as reservas estratégicas para controle de preço. Então, a diplomacia do petróleo deve estar em caminho distinto desse que você sugeriu. Professor, a Petrobras não repassa a volatilidade do mercado internacional imediatamente, nem de uma vez só. Por quanto tempo o consumidor brasileiro deve ver a redução do combustível agora? Se uma vez só, 2 vezes, 3 vezes? E quanto, mais ou menos? O senhor arriscaria uma proporção? Bom, de novo, aquela história existe uma psicologia do combustível que eu defino assim. Os bônus das quedas de preços jamais compensam os ônus dos aumentos deles. Quer dizer, a percepção do consumidor em relação às quedas de preços é muito menos sensível do que a percepção em relação aos aumentos. Digamos que a situação continue na marcha que está agora, deveremos ter aí uma redução de preço que não deverá chegar aos 20%, porque o próprio aumento vinha em atraso. A Petrobras deverá tentar repor parte do aumento que ela não conseguiu repassar por pressões políticas. Então, se chegasse a ter uma queda de refinaria de 12%, 15%, já me surpreenderia. E nós não vamos encontrar isso na bomba, né? Porque aí tem toda aquela inércia que a gente já conhece. A inércia de queda ainda é maior do que a inércia de aumento. Conversamos com o economista e professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Edmilson Montinho. Professor, muito obrigada pela participação aqui no Novo Dia. Muito obrigado e vamos acompanhando essa situação.